páginas 55 e 56 do livro Educando Seus Filhos Dia a Dia. O poder da genética. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 18 a 20. É comum ouvirmos pessoas dizendo que as crianças nascem como caixas vazias, isto é, seriam como um disco rígido de um computador sem nada dentro. Elas nasceriam, entre aspas, zeradas, e conforme fosse vivendo, começariam a gravar as coisas na sua memória e então iriam formatando a sua personalidade. Não creio nisso. Tenho certeza de que todo ser humano nasce com uma generosa carga genética que faz com que ele já nasça programado para gostar, fazer certas coisas. Nossos filhos já nascem com uma programação, entre aspas, de fábrica. Nessa programação, entre aspas, original, estão gostos, atrações, gosto disso e não gosto daquilo, medos, manias, jeitos e etc. Como explicar certos comportamentos dos nossos filhos bem pequenos, que nunca ensinamos a ele? Nem eles nunca viram alguém fazer ou dizer tal coisa. Por que o filho é excessivamente tímido? Se em casa todos se esforçam para que ele seja extrovertido. Por que o filho é distraído e desastrado? Se em casa todos se enforcam para que ele seja organizado e focado. Por que o filho é antissocial e tem dificuldade de lidar com grupos? Se os pais se esforçam e ensinam sobre benefícios do convívio social. Respondo: genética. Coloco entre aspas, pois estou usando essa palavra para me referir a algumas coisas que estão pré-programadas na mente dos nossos filhos desde que eles nasceram. Comportamento, herdado geneticamente. Eles nasceram assim. Algumas coisas interessantes sobre essa genética. A maioria dos comportamentos nascidos é identificável em pelo menos um dos pais. A criança herdou os medos, manias, gostos e jeito dos pais. Olhe para algo que você não gosta nos seus filhos. Surpresa, ou você é assim, ou era assim no passado. É sua herança. Tem comportamento que se aprende na vida e também pelo exemplo diário dos pais e demais pares. Não estou falando disso. Estou falando sobre as coisas que os pais não ensinaram. Até muitas vezes tentaram ensinar o contrário, mas os filhos nasceram assim. Nenhuma genética pode ser justificada para o pecado. Ninguém deve ser tratado como vítima por causa da sua genética. Há sempre a possibilidade de escolha. Por outro lado, devemos sempre nos lembrar de que muitas vezes os nossos filhos lutam com algumas coisas impregnadas nele desde o nascimento. Lutar contra a genética é necessário, mas é muito dolorido. Tem escolhas e mudanças que são mais fáceis, porém, as mudanças que necessitam do enfrentamento da genética são sempre difíceis e penosas. Pode ser uma coisa simples do tipo: como isso, menino? Come isso, menino.
Ou por que você não gosta de matemática? Ou mais complicadas do tipo, por que você é tão nervoso e estoura sempre? Sempre é complicado mudar a nossa natureza. Durante a vida, com novos aprendizados e novas experiências, os seres humanos vão alterando seu comportamento. Quero dizer, aquilo que nós nascemos para ser é mudado e transformado durante a nossa vida de acordo com as novas experiências e enfrentamentos. Existem comportamentos genéticos bons e ruins, gosto por música e arte boas, timidez, postura antissocial e impaciências são disposições naturais negativas. Penso que na maioria das vezes os principais pecados acontecem em meio a 4 condições. Primeira, predisposição para aquele tipo de coisa. Segunda, o ambiente, oportunidade favorável à disseminação do mau hábito. Terceiro, ação do maligno. Quarto, ausência do relacionamento real com Jesus. Pais devem identificar e separar as características dos filhos que são naturais, genéticas, das que são aprendidas. As características naturais, ruins, negativas, devem ser enfrentadas. Não devemos aceitar comportamentos errados dos nossos filhos em hipótese alguma. Genéticas ruins devem ser deixadas, enfrentadas e vencidas. Enfrentar a genética é uma ação diária que envolve ensino sistemático, monitoramento, disciplina e muita oração. O maior legado genético que nós todos recebemos é a nossa disposição natural de sermos senhores e de negarmos a Deus. Livro Educando Filhos no Dia a Dia, páginas 59 e 60. Ensine a seus filhos a virtude do trabalho. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Acho muito interessante esse versículo, pois ele mostra que foi o próprio Deus que criou o trabalho. Sendo assim, o trabalho é uma coisa boa e temos que valorizá-lo. É claro que com o pecado e com a maldade do mundo, trabalhar tornou-se por vezes penoso e difícil. Mas, como o trabalho é uma coisa boa e traz disciplina e responsabilidade, devemos ensinar e incentivar os nossos filhos a trabalharem. Quando eles forem pequenos, devem aprender a guardar os brinquedos, a arrumar a bagunça. Eles não vão querer, mas você deve insistir e desde já ensinar que muitas vezes temos que trabalhar mesmo quando não queremos, sob a pena de as coisas ficarem ruins ou desorganizadas, sem o esforço do trabalho. Quando crescerem um pouco, poderão levar o lixo para fora, varrer a casa, lavar a louça, limpar os móveis, etc. Devem colaborar com o trabalho que possam realizar. Não dê tarefas impossíveis e perigosas às crianças. Devem trabalhar porque fazem parte da comunidade da casa, porque são da família e usufruem do lar. Por isso, não troque trabalho por gratificação financeira. Não dê dinheiro e nem presentes em troca de trabalho. Filhos devem trabalhar pelo benefício que o trabalho traz à vida deles. Todos na casa trabalham e assim colaboram. Ensine isso a eles. Atenção, trabalho não é castigo. Trabalhar faz bem, gera disciplina, desenvolve organização, faz valorizar o trabalho dos adultos da casa, arrumar a cama
limpar o quarto, tudo isso é uma bênção na vida dos seus filhos, mesmo que eles não achem isso agora. Quando eles crescerem, mas e já tiverem idade, incentive-os a conseguirem um emprego remunerado, quem sabe no meio período, para não atrapalhar os estudos. É muito bom ganhar o próprio dinheiro e ter um compromisso sério. Vale a pena incentivar o trabalho. Pode ser qualquer um, desde que honesto e sem risco. Tem pai e mãe que só aceitam deixar o filhinho trabalhar se for num bom emprego. Pais, no começo da vida profissional, eles não precisam de um bom emprego, pensando em salário, em status, etc. Eles precisam de um trabalho digno, honesto, que lhes possibilitem um compromisso sério, oportunidade de amadurecimento e de convivência social. Tem muito filho que não valoriza o dinheiro e vive vida fútil com relação ao consumo das coisas. Tudo porque nunca tiveram que trabalhar e não sabem o que é o suor. Desejo a todos os nossos filhos que tenham a oportunidade de suar através de um trabalho digno. Lembro que, conquanto o trabalho seja bom, ele não deve competir e prejudicar o estudo. Em idade escolar, estudo vem primeiro. Mas, cuidado! Filho de mais de 15 anos que estuda meio período e fica a tarde inteira no videogame, na internet ou na rua, é mau negócio. Melhor seria trabalhar mesmo ganhando pouco, ou até nada, no caso de ajudar os pais no trabalho deles. Ensinemos os nossos filhos a virtude do trabalho. Vamos valorizar, incentivar e apoiar.